Meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Este livro, todos já viram dos encontros anteriores, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso patrono Kairbar Schutel, 1930-32, enquanto ainda estava encarnado. Hoje vamos ao capítulo Pedro ressuscita a Dorcas. Eu já havia lido no encontro anterior o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, mas vou reler para nós nos situarmos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, adoecendo, ela morreu. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, cidade de Lida era perto da cidade de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro se achava lá, enviaram-lhe 2 homens e rogaram-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. E tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas cercaram-no, chorando e mostrando-lhe as túnicas e capas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Capítulo 9, versículos 36 a 43. Então, as boas obras são o grande atrativo dos Espíritos do Senhor. A caridade, que obra com humildade, não pode deixar de atrair as potestades celestes. Se Dorcas não tivesse boas obras, não teria certamente merecido a proteção dos discípulos, os testemunhos das viúvas, a presença de Pedro e a ausência do Espírito, ou melhor, a assistência do Espírito mensageiro de Jesus, que operou com o auxílio de Pedro para que ela, entre aspas, houvesse a ressurreição de Tabita. Na realidade, não houve ressurreição do corpo físico, porque nós já sabemos em outras passagens que, uma vez desligados todos os laços que unem o corpo físico ao corpo espiritual, não há como retomá-los. Então, o que houve na realidade é que ela estava ainda com o corpo ligado ao espírito. Por isso houve a, entre aspas, ressurreição. Esses casos, continua Kairbar Schutel, de ressurreição não se deram, como se vê, só no tempo em que Jesus fazia suas pregações, mas também no tempo dos discípulos. Por Jesus isso era comum acontecer, mas também com os discípulos. Em Dorcas, como em outros, não havia, tal como se observa, vem aqui o Kairbar confirmando o que eu acabei de falar, não havia a desligação completa do espírito do corpo. Havia ali algum laço fluídico que ainda não havia rompido. E a ação espiritual, por intermédio de Pedro, conseguiu a volta da mulher já quase no final,
exame, como é dito, e já, como ele disse também, já tratamos desta questão na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele falou da ressurreição de Lázaro. Então ele fala, não vou repisar o assunto, mas este fenômeno repercutiu em toda a vizinhança e novos crentes foram admitidos entre os discípulos. Então vejam, meus amigos, amigas, internautas, por que aconteceu isso? Porque o próprio Cristo disse, ide aos necessitados, ide aos enfermos, curai-os. Mas por que conseguiu-se que Dorca, o espírito de Dorca, reassumisse o corpo? Porque ela tinha merecimento. Veja, as viúvas choravam, ela fazia roupas, fazia coisas para distribuir aos necessitados. Então, o que fez o Cristo? Aproveitou estes casos para trazer novos adeptos, trazer prosélitos ao cristianismo. E isso aconteceu muito naquele momento. Porque hoje, a época dos fenômenos já passaram. Hoje nós não precisamos mais de fenômenos desse tipo para acreditar no mundo espiritual. Não é verdade? Já foi essa época. Comentários, perguntas, esse foi bem curto. As colocações de Caimar foram simplesmente essas. Alguma pergunta? Algum comentário? Imaginemos nós, Beli, fazendo as orações e um de nós que está aí meio para partir, não parte e volta à vida. É o Beli que é o grande responsável, o grande detentor das forças espirituais. É o que ele disse aqui, ó, as potestades celestes são os espíritos ligados ao Pai que vieram fazer com que isso se operasse. Tá certo? Então, tudo é possível, desde que nós creiamos, desde que nós acreditemos, desde que nós tenhamos fé, desde que nós estudemos, desde que nós possamos entender o que é o mundo espiritual e o mundo material. Entender, sobretudo, que a matéria é um momento transitório. Ninguém é daqui. Estamos aqui momentaneamente, cumprindo algo que nós mesmos programamos, para um dia sair daqui mais engrandecidos, mais fortalecidos, para continuarmos a nossa evolução. Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Nada? Então tá bom. Então vamos a um outro capítulo, as visões de Cornélio e Pedro, recomendações do Espírito Mensageiro. Então vamos ler o capítulo 10, versículos 1 a 16 do Atos dos Apóstolos. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião de uma corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo, depois da esmola, orava a Deus. Viu em visão claramente, cerca da hora 9ª do dia, um anjo chegando e dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e cheio de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo acrescentou: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a lembrança diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado em casa de um curtidor chamado Simão.
a qual fica junto ao mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou então Cornélio a 2 de seus domésticos e a um soldado piedoso, daqueles que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ao outro dia, seguindo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. Teve ele fome, quis comer, mas enquanto lhe aprontavam a comida, veio-lhe em êxtase e viu o céu aberto e descer um objeto, como se for uma grande toalha, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e nele havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz disse-lhe: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de nenhum modo, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Então vamos ver uma passagem interessante, vamos ver diferente, não comum, que a gente não está acostumado a ver. Vamos ver quais os comentários que o nosso querido Caibar fez. Então, 2 casos interessantes, diz ele, dignos de meditação e de estudo. Então, nós vimos no capítulo anterior a influência das boas obras para se obter coisas espirituais. Dorcas, como nós acabamos de ver, que fazia caridade. A caridade e a prece são as 2 alavancas que removem as mais pesadas barreiras e nos conduzem a Deus. Na parábola do homem rico, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que salvar-se um rico. Inquirido por seus discípulos quem poderia então se salvar, respondeu que o que era impossível aos homens era possível a Deus. Veja bem, aqui é importante nós nos reportarmos ao tempo em que foi dito isso. Pelos estudos feitos recentemente, quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha e não de uma agulha de coser, era um lugar estreito, lá na região, onde mal passava um homem de lado, chamado agulha. Então, quer dizer, Cristo falou, é mais fácil passar um camelo lá do que um rico entrar no céu. Então veja como nós temos que ter um cuidado muito grande, porque, obviamente, imaginar um camelo passar numa agulha é uma coisa complicadíssima, né? Foge à lógica, foge ao raciocínio. Aí nós vamos ao domínio do miraculoso, do milagre, do maravilhoso. E não existe milagre no mundo espiritual, certo? O que existe são coisas não explicadas adequadamente. Cornélio também, homem rico da corte italiana, naturalmente achava difícil a sua salvação. E por isso porfiava com o auxílio de oração e boas obras, visando chegar à vida eterna. E como são estes mesmos os meios que Deus nos facultou para a obtenção de tão alto desiderato, lhe foi dado o Espírito sem medida, pois aquele que muito tem, mais ainda lhe será dado.
E Cornélio teve uma visão. Apareceu-lhe um mensageiro de Jesus, um anjo, quer dizer, um mensageiro, que lhe aconselhou mandar chamar Pedro, o profeta, e ao mesmo tempo apóstolo, a fim dele ser dito o que precisava fazer para ter a posse desta vida que nunca acaba, da vida eterna. Cheio de temor, pois a aparição dos Espíritos, quando o paciente vê e ouve, produz quase sempre um temor. Mas, ciente de que era uma manifestação de um ente bom, Cornélio obedece às ordens, movimenta o pessoal e busca Pedro. Enquanto os seus domésticos se dirigem a Jope, o mesmo Espírito, ou algum outro companheiro seu, arrebata Pedro num êxtase e lhe dá a significativa visão, simbolizada na apresentação de um lençol descido dos céus, contendo tudo que Deus criou. Esse quadro alegórico queria, sem dúvida, insinuar ao apóstolo o quê? Que não deveria se negar ao chamado de Cornélio, que, embora grande e rico, havia merecido as graças do céu. Não pelo dinheiro e posição que possuía, mas pela boa aplicação desse dinheiro e também pela humildade com que ele se portava nas suas funções como membro da família e como membro daquele grupo italiano. Do verso 17 ao 34 dos Atos, capítulo 10, o leitor terá a descrição de Lucas, evitando assim que a passemos para estas páginas, mas que se refere à chegada de Pedro à casa de Cornélio e à conversa que ambos entabularam a respeito da visão. Então Pedro anunciou a Cornélio a doutrina de Jesus e lhe narrou a vida de Jesus, o Nazareno, que fora constituído juiz dos vivos e dos mortos, estendendo a sua palavra aos gentios que se achavam ali nas proximidades. Então o resultado desta conversa foi inúmeras conversões, inúmeros prosélitos vieram para o cristianismo, feitos então pelo que se chamava na época o Espírito Santo. Quem eram os Espíritos Santos? Pedro, Paulo e todos os apóstolos, pois eles, como mensageiro, desenvolveram os seus dons. Muitos falavam muitas línguas, xenoglossia, como no cenáculo, no dia de Pentecostes. Isso é um fenômeno espírita, xenoglossia. O que é isso? É o que acabamos de ler. Falar diversos idiomas, ou falar de tal forma numa assembleia que todos estão ouvindo e entendendo na sua língua de origem. A visão de Pedro era categórica na sua interpretação. Os gentios também deveriam receber a visita, o Espírito. O dom não pertencia só aos judeus, mas a todos, porque o profeta Joel havia dito: eu derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. E aí Caibar diz o seguinte: vamos concluir reafirmando, a caridade é a âncora da nossa salvação, da nossa elevação espiritual. Quem quiser dons, quem quiser herdar a vida eterna, seja caridoso, seja humilde, porque será de fato discípulo do Cristo. E nesta condição conhecerá a verdade, e a verdade o libertará, como diz aqui, do jugo sacerdotal que pesa sobre todos nós. Então é uma colocação bastante interessante. Tudo que nós vemos, tudo que nós já vimos e
que nós veremos daqui para frente tem um objetivo único: chamar a nossa atenção para aquilo que aquele, como dizem alguns aí, revolucionário veio fazer aqui na terra, Jesus Cristo. Ensinar o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos, para que com isso a gente consiga desenvolver a caridade. Porque fora da caridade não há condição de nós nos elevarmos. Por isso convivemos juntos aqui na comunidade terráquea, terrena. Ou seja, precisamos estar em interação e integração um com o outro. Não vamos imaginar que eu vou me afastar de tudo, vou morar no alto da montanha. Vai resolver absolutamente nada. Ficaremos somente parados na nossa evolução. Precisamos conviver, é aqui, é nesse dia a dia, é nesse embate, é nas fechadas que a gente toma na rua, é nos trancos que a gente toma ali, é na hora que vem a vontade de brigar, a gente tem que acalmar, e por aí afora, é o dia a dia. Qual é a diferença de estarmos aqui e estarmos lá? Aqui nós estamos pondo na prática aquela teoria que aprendemos lá. Mas lá é melhor. Será? Será? O que nós estamos plantando? Caridade, salvação, elevação? Porque onde estiver a nossa vontade, o nosso pensamento, estará o nosso coração. Então o que nós estamos plantando para o lado de lá? Não sei. Só consultar como é a nossa vida aqui, como é a nossa atitude em relação aos nossos irmãos de caminhar. Perguntas, comentários? Marca, e uma coisa engraçada, por favor. Uma coisa engraçada que você falou que às vezes a gente tenta coisas diferentes pensando que a gente vai ser mais feliz, né? Mas é uma realidade. Não é uma realidade. Não. Vamos imaginar que eu estou aqui, eu frequento a casa espírita, então o meu caminho está pronto. Eu vou chegar lá, banda de música, tapete vermelho, eu vou ter uma vida de rei, de nababo. Não é nada disso. Não é nada disso. Como é que nós estamos preparando o nosso retorno? O que nós estamos fazendo para o nosso retorno? Eu continuo orgulhoso, continuo vaidoso, eu acho que eu sou o melhor da turma, que eu é que mereço destaque, eu é que mereço, eu. Não. Nós merecemos. Todos nós merecemos. Cristo falou: aquele que for o último aqui será o primeiro lá. Não é ser o primeiro aqui, não. Nós vamos nos complicar. Não é fácil. Porque nós já estamos aqui há milhares de reencarnações. Quantas já passamos? Eu não tenho a mínima ideia. Não vamos imaginar que uma encarnação de 80, 90, 100 anos, frequentando uma casa espírita, só frequentando, que nós vamos chegar lá, está tudo resolvido. Não. Devemos doar o quê? Tudo que temos de bom. Em que quantidade? No limite das nossas forças, diz o livro dos Espíritos. Porque daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Dinheiro, poder, títulos. Mas em termos morais, o que eu fiz? O que eu ajudei? Isso vai pesar bastante. Só o que vai pesar. Perguntas, comentários? Vamos lá. Eu não entendi direito a passagem quando Pedro teve fome e veio a passagem de Pedro teve vontade de comer e teve a analogia. Então, veio para ele a imagem de que tudo que estava ali ele poderia comer. Mas ele rejeitou. Não, eu não como coisas impuras. Eu só como coisas puras. E o que disse o anjo para ele?
Mas isso veio de Deus, e tudo que vem de Deus é puro. Então chamou a atenção dele, para que ele poderia sim ir atrás e dar sequência. Atender ao rico. Ao rico. Mais perguntas? Mais comentários? Nada? Então temos mais uma aqui. É engraçado, né? Nós falarmos, veja aqui, olha. Próximo capítulo. Dissensões partidárias. A palavra de Pedro. Dissensões partidárias. Será que é isso? Naquela época já se falava nisso. Estava começando, Cristo tinha acabado de ir embora. Dissensões? Vamos ver. Atos, capítulo 11, versículos 1 a 18. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele aqueles que eram da circuncisão, aqueles que eram a favor da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. E daí? E daí? Cuidado com os nossos conceitos. Por isso Cristo foi claro: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará do jugo da ignorância. Aqui, ó, vamos continuar. Mas Pedro, começando a falar-lhes, fez uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando e em êxtase tive uma visão em que via descer um objeto como se fosse uma grande toalha, que era baixada do céu pelas 4 pontas. Imagine, baixando como um paraquedas. E chegar até perto de mim, e olhando-a atentamente, eu notava e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque nunca entrou em minha boca coisa impura ou imunda. Veja como é que o Evangelho diz: o importante não é o que entra, mas o que sai da boca. E continua aqui Pedro comentando: segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se, voltar ao céu. Logo, 3 homens enviados a mim de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. Meu espírito disse-me que eu fosse sem escrúpulos com eles. Foram comigo também esses 6 irmãos. Entramos na casa daquele homem, e ele nos referiu como viram o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e chama a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te anunciará as coisas pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Começando eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. E lembrei-me da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eles, depois de ouvir essas palavras, se apaziguaram
e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus também aos gentios deu o arrependimento para a vida. Então veja, vamos ver os comentários que o Carvalho faz complementando, é curto. Esse capítulo praticamente é a reprodução do anterior. É muito interessante a confirmação de Pedro sobre a recepção do Espírito Santo. Os sacerdotes não rezam pela cartilha de Pedro, embora se digam representantes dos apóstolos. Na igreja romana, por exemplo, só os romanos são dignos das graças de Deus. Na igreja protestante, a mesma teoria. Esses sacerdotes estão sempre prontos a resistir a Deus. Eles não podem compreender até agora o significado desta visão de Pedro. Antigamente, só aqueles que eram circuncidados se julgavam merecedores e dignos da graça celeste. Embora a circuncisão fosse um estigma exterior, feito na carne, não tem nada a ver. Imagine se um maluco inventa agora: só terá direito ao céu quem cortar a ponta do dedo esquerdo do indicador direito, a primeira falange. E os malucos começarem a acreditar nisso. O que isso tem a ver comigo internamente, com as minhas ações, com o amor a Deus e amor ao próximo? Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Matéria é matéria, espírito é espírito. Não tem nada a ver, gente. Precisam tomar cuidado. E continua o Carvalho. O apóstolo Paulo doutrinava muito bem que nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma. Está aí. Mas sim a fé que trabalha por caridade. Não são gestos nossos, não são estigmas, cortar o dedo, cortar algo na carne que vai resolver o nosso problema, que vai abrir o nosso caminho a Deus, mas sim as nossas obras. Finalmente, a doutrina de Pedro merece a atenção de todos aqueles que estudam os evangelhos, para melhor compreenderem o caminho, a verdade e a vida, exemplificada por Jesus Cristo, para a nossa redenção. Então nós temos que parar, pensar, estudar. Quem seguir? O nosso modelo e guia. Aí, Jesus. Mas o que é Jesus? Universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Algum dia, em algum lugar do planeta, um grupo recebeu o ar para respirar e outro grupo não? Um grupo recebeu a luz do sol e o outro não? Deus nos ama ilimitadamente. Nos criou uma partícula, uma centelha, uma mônada. Nos deu a chance de vir na matéria, entrando pelo reino mineral. Estagiamos lá como um fragmento espiritual. Tempo, não se fala em tempo, porque o Espírito é eterno. Depois fomos para o vegetal, fomos para o animal. Estamos hoje estagiando, agora como um espírito, com vontade própria, no reino nominal. Para um dia irmos ao angelical e ao arcangelical e retornar a Deus como Espírito Santo. Para isso, trabalho, amor a Deus, amor ao próximo. Espíritas, amai-vos instruí-vos. Sem instrução, sem conhecimento, nós não vamos subir. Perguntas, comentários? Então, no próximo encontro, nós vamos voltar à continuidade e vamos ver a propaganda na dispersão. Paulo em Antioquia. Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro.